Começa agora na Novo Tempo, a Bíblia ao ponto. Muito bem, meus amigos, já estamos de volta agora, começando, né? Aqui comigo, Diógenes Oliveira, mais um programa especial, a Bíblia ao ponto. E você sabe que toda sexta-feira você tem um encontro aqui com a gente para estudar, para entender, para compreender, para sem, ficar enrolando. A gente vai direto ao assunto, o que realmente importa para que você possa crescer no conhecimento da palavra de Deus. Bom, lembrando que a gente tem aqui, o material para você, para te ajudar com a lição de hoje, sensacional, tá? É só você entrar em contato com a gente, é só mandar a sua mensagem pelo WhatsApp da rádio. Eu quero aí lição número 5. Então entre em contato conosco, eu tenho certeza que você vai gostar, vai crescer no conhecimento, vai ter muito mais amor pela palavra de Deus, muito mais convicção, né, da palavra, porque tem muita gente que hoje está deixando a Bíblia quase que morrer, né, porque não lê mais. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos juntos aqui na sua Novo Tempo estudar a palavra de Deus. Ele já está aqui à disposição. Hoje a lição é número 4, o estudo número 4, na verdade, é o estudo número 4. E quem está com a gente aqui, já sabe, é ele, nosso pastor, o Wellington Almeida, que está recebendo muitos elogios, sabe? O pessoal fala, nossa, o pastor fala tão bonito, hein? Tudo bem, amigo? Eu falaria bonito se eu tivesse a tua voz. Não, meu amigo, aí não. Se eu tivesse a sua voz e falasse bonito, tava bom, né? Tudo bem, meu amigo? Tudo tranquilo? Bem, tudo tranquilo, graças a Deus. Bom dia a todos os ouvintes da rádio, uma alegria estar aqui novamente. E vamos partir para o estudo, né? Bora lá, porque o assunto de hoje é um assunto tremendo. Inclusive, pastor, eu fiz aqui uma enquete. Certo. Vou lançar agora aqui, vamos ver o que vai dar. Nem conversei com o pastor qual seria a enquete, mas eu acho que ele vai saber responder essa muito facilmente e você em casa vai responder. Hoje o tema, a lei de Deus. Isso. A gente vai entender o porquê da lei, se a lei está em vigor ou não. Acho que vai ser mais ou menos isso, né? A importância da lei. A gente já falou aí das ovelhas e dos cabritos. Nós falamos que a ovelha, ela guarda os mandamentos de Deus, mas aí surge uma dúvida. Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele mudou a lei dos 10 mandamentos? É a pergunta que eu quero fazer para o nosso ouvinte. Interessante isso aí, Didi. Porque Jesus, quando esteve aqui, ele foi muitas vezes criticado, né? Criticado, Jesus não guarda o sábado, Jesus não guarda a lei, Jesus não sei o quê. A minha pergunta, Jesus veio aqui para mudar a lei dos 10 mandamentos? Você acha que sim, mais ou menos, ou acha que não? Dê a sua opinião pra gente pelo WhatsApp, por favor, responde aí, 91 80 10 17 76, tá? Essa é a nossa enquete de hoje, você vai interagindo com a gente. Bom, a gente sempre começa o nosso estudo conversando com Deus. A gente já entendeu que quando a gente não ora, aí fica difícil compreender, aí vai a interpretação particular, não é o que a gente quer entender realmente o que Deus quer nos ensinar. Então, pastor, ora para a gente começar? Claro, oremos. Pai querido, obrigado pela alegria e a oportunidade de estarmos novamente, através dessa rádio, abrindo a tua palavra e apresentando temas preciosos para que, ponto a ponto, cada ouvinte possa aprendendo a verdade que a tua palavra revela. Ilumina-nos nesse momento, porque nós vamos falar de um assunto muito importante que tem a ver com a lei de Deus, de maneira que a gente possa compreender sem preconceitos qual é a tua vontade e qual é a verdade sobre o assunto. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Lembrando, se você quiser o material, é só mandar assim, Estudo 4, tá? Estudo 4. Hoje de manhã teve alguém me pedindo, eu quero o podcast e tal. Se você quiser o podcast também, o pastor criou o podcast da Bíblia ao ponto. Eu estou mandando pro pessoal, pastor, não estou mandando o link do estudo do dia, eu mando o link geral. Então legal. Já ficam todos lá, então quem quiser ouvir todos, acessa, é legal. Né? Só muito me pedir bem. Que eu mando, tá? Pastor, é contigo agora, direto pro ponto. Pronto, nós observamos, só lembrando, DJ, que nós fizemos um estudo antes a esse, né, que tem a ver com a prática da verdade, identificando ali o ouvinte negligente, o ouvinte praticante, conforme o Tiago fala, que é aquele que ouve e pratica a palavra de Deus. Nós aprendemos também uma informação importante, que aquele que tem os mandamentos de
e os guarda, esse é o que ama o Senhor, sabe? Aquele texto que eu falei, se me amares, guardarei os meus mandamentos e tal. Sim, sim. Então, o que a gente percebe é que no transcurso da história, quando a gente observa a história dos cabritos e das ovelhas, que eu já falei aqui, o vínculo está sempre ligado a uma questão de obediência. Há uma referência quanto à verdade. E essa verdade, eu costumo dizer o seguinte: você tem uma Bíblia que a gente considera ser a verdade. Ela é composta de 66 livros. Eu tenho a Bíblia aqui em minhas mãos nesse momento. São 66 livros. Esses 66 livros, assim, sucintamente falando, podem ser resumidos em 10 preceitos, 10 mandamentos, Ok. que é uma síntese da vontade de Deus na sua palavra. Onde é que eu falo isso com respaldo em quê? Em Eclesiastes, lá no último capítulo de Eclesiastes, diz assim: a suma de tudo que se tem ouvido é: teme a Deus e guarde seus mandamentos. Então, veja. E fala que esse é o dever de todo homem. É o dever de todo homem. Então, nós estamos falando de algo que a Bíblia está dizendo que é autoridade. Então, tendo assim, quer a suma da Bíblia? Os mandamentos. Ok. Quer um resumo dos mandamentos? Eu apresento 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quer uma palavra que resuma 2 mandamentos? Amor. Ou a palavra, o verbo amar. Tá. Quer uma pessoa que represente isso? Deus. Sim. 1 João 4,8. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Deus é amor. Então, veja. O que nós estamos falando aqui, essencialmente, indo direto ao ponto, a Bíblia é uma expressão de Deus. E Deus é amor. Okay. E aquele que ama a Deus, guarda os seus mandamentos. Percebeu como está linkado? É ponto a ponto. Não dá para você tentar forçar a situação, forçar a barra para quebrar um elo que está estabelecido na própria palavra de Deus. Então, se eu não acredito em Deus, eu não acredito no amor. Então, o texto de hoje, o tema de hoje, fala da lei de Deus. E o problema é quando a gente começa a estudar esse tema com preconceitos. Isso é coisa de crente, isso é coisa de adventista, o 7º dia. Não, a lei de Deus ela é estabelecida na sua palavra. E ela vai ser útil no julgamento final. Lá em Tiago, não lembro agora se é 1 ou 2, o capítulo 2, fala assim: como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Há uma declaração futura quanto ao julgamento no juízo final, o julgamento das pessoas em relação à lei de Deus. Ou seja, se essa lei vai ser base do julgamento futuro, então eu preciso entender que ela é válida. Essa lei não pode ser usada para um julgamento se ela caducou. Não seria justo da parte de Deus, como juiz, usar uma lei que caducou. Então, qual é a referência da lei que Deus vai usar para o julgamento final? É os 10 mandamentos. Isso está em Tiago. Você pode ler lá Tiago capítulo 1 e capítulo 2, que fala desse tema, e você aprenderá ali. Eu não trouxe o tema aqui, porque hoje não é o assunto dessa abordagem, isso eu falo mais adiante. Mas Tiago capítulo 1 e capítulo 2 fala e associa a lei da liberdade, a lei perfeita, a lei régia. Chama de 3 características: perfeita, da liberdade e lei régia, a lei de um reino. E depois diz que essa lei contém 2 mandamentos. E fala de amar a Deus e ao próximo. Então, linka a lei régia, a lei perfeita, a lei da liberdade com os 10 mandamentos. Você tocou num assunto bem legal, pastor. Sim. Eu sei que você está aí com... a gente às vezes não para pensar que Deus também precisa de uma lei para poder julgar, né? Sim. Se eu tiro a lei, como é que Deus vai julgar, né? É complicado isso. É complicado. Sem lei não há julgamento, não há respaldo para o exercício do juízo. Entendeu? Vamos lá. Lê para mim aí, Salmo 119, verso 142. Olha que texto extraordinário que fala sobre a lei de Deus. Quem quiser, lembrando, é só mandar estudo 4, que está tudo já masticadinho para você. A tua justiça é a justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Aí, irmão, eu posso encerrar o estudo já? Eu acho que já é suficiente. Porque, olha, veja só. Esse texto é muito forte. Quando a gente estuda a Bíblia ponto por ponto, o que é que a gente percebe? A tua lei é a própria verdade. Aí, Didi, acabou o assunto, irmão. E quem é a verdade na Bíblia? Disse Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, meu amigo, você destrói a lei, você destrói Jesus. Você desassocia a lei, você acaba com a lei, você acabou com Jesus. Ela se confunde em conceito com a pessoa de Jesus. Por isso que eu digo, não entre nesse estudo com preconceito religioso, porque não tem nada a ver com religião. A lei é a própria verdade e a verdade é Jesus. Logo, lei e Jesus estão afinados. E Jesus é a própria expressão dessa lei. E você vai ver no último texto que eu vou apresentar aqui como ele é a expressão dessa lei. Vamos para um segundo texto. Romanos 7,12. Romanos 7,12. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Não tem defeito não, cara? Não tem... Tá dizendo que ela é santa,
O mandamento é santo e justo e bom. Irmão, então qual é o problema de guardar a lei? Se a característica dela toda é positiva, nós estamos colocando talvez uma roupa suja em algo que é santo. Talvez nós estemos rasgando a letra de algo que é santo, perfeito, justo, bom. Então, o texto de Salmo, Antigo Testamento, é confirmado por Romanos, Novo Testamento. Isso é a Bíblia ponto a ponto. De você vai estudando um texto aqui, outro texto ali, e ela vai confirmando uma verdade que foi declarada em tempos diferentes por autores diferentes. Então não é uma questão de eu chegar de vamos combinar um negócio? Tu fala que a lei é verdade, eu falo também, tá bom? Tá. Não é uma questão de combinar, de chegar no mesmo tempo. Ora, o salmista, Davi, em que tempo esse salmo foi escrito, cara? Em Romanos, em que tempo esse livro foi escrito? Tempos diferentes, distância de tempo diferente. Muito. Mas a verdade está sendo preservada. Então isso é um conceito que precisa ser considerado. Terceiro texto, Salmo 111, versos 7 e 8. As obras das suas mãos são verdade e justiça. Fiéis todos os seus preceitos. Permanecem firmes para todo sempre, estabelecidos na fidelidade e na retidão. Ponto. Olha só como é interessante essa imutabilidade e, vamos dizer assim, essa eternidade da lei. Elas são valores, são estáveis para todo o sempre. Isso diz alguma coisa para você, ouvinte? Para todo sempre não é para algumas vezes. A lei de Deus é válida para todo sempre, do princípio em que ela foi estabelecida até quando ela for usada no final para o julgamento. Então, eu estou pontuando aqui, Didi, alguns textos chaves. O nosso ouvinte, se receber o PDF, ele vai receber mais textos, tá? Legal. Porque aqui eu vou pontuar só alguns textos chaves para o nosso estudo. Tá bom. Olha uma coisa interessante, é um achado isso aqui, viu, Didi? É? 1 Timóteo 1, 8 e 11. 8 a 11. Lê isso aí, que isso aqui é um achado. Olha, gente. Eu quero crer que alguns vão quebrar alguns paradigmas hoje em relação à questão da lei, viu? Vamos lá, isso aqui é no Novo Testamento, tá, Novo gente? Testamento. Bem depois de Jesus, foi Paulo que escreveu. Sabemos, porém, que a lei é boa. Se alguém dela se utiliza de modo legítimo, considerando que não se promulga a lei para justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e também matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, sequestradores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Cara, isso aqui é extraordinário, Didi. É um achado. Lei não foi feita para justo, irmão. Então, assim, lei foi feita para transgressor. Ó, serve para quem? Não se promulga lei para quem é justo, diz a Bíblia, mas para transgressores e rebeldes. Vamos lá, vamos dar um exemplo clássico aqui. Você está no trânsito, você tem carro, né? Tem. Pronto, você está no trânsito e o sinal aqui da BR fecha no vermelho. E você passa reto. O que é que você fez? Eu não obedeci à lei, né? Não obedeceu a lei. Sim. Para você, ela tem valor. A lei de trânsito vai te multar. Agora, se você chega toda vez que o sinal é vermelho, você chega e para, essa lei de trânsito vai existir para você? Não. Não. Aliás, ela vai existir no seguinte sentido. Eu chego para você e começo a fazer uma acusação. Não, o Didi é um cara irresponsável, ele passa todo sinal vermelho. A lei vai dizer assim, não, tem um guarda lá que todo dia está olhando, toda vez no sinal vermelho ele para. A lei vai te proteger. Então, para o transgressor, é uma lei que acusa, que condena. Para o justo, é uma lei que protege. Em outras palavras, se eu andar na lei, eu não vou ter problema nenhum com ela. Ou seja, lei, como diz o texto, o conceito de pecado é transgressão da lei. Então, isso aqui é importante, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, se eu não transgrido a lei, eu não pratiquei um delito. Eu não estou sujeito a julgamento. É o caso da lei de trânsito. Se eu me manter dentro da lei de trânsito, você que é motorista, está dirigindo agora, você para no sinal vermelho, tá tudo certo, irmão, você não vai ter problema. Agora, se você se arriscar, passar no sinal vermelho e alguém lhe ver, é multa certa. O radar tem 60 km por hora. Se você vai a 70, você transgrediu a lei. Essa lei vai condenar você. Por isso que essa lei de Deus, ela foi feita para revelar o seguinte: Deus é justo. Se você pecar, será condenado. Ok? Exatamente. Olha, eu estou explorando o Salmo, porque Salmo é um livro muito rico nesse tema da lei. Salmo 119, verso 1. Dá uma olhada nesse texto aí. Diz assim: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Acabei de falar
Quem anda na lei do Senhor são irrepreensíveis, usando a lei de trânsito. Quem para no sinal vermelho é um irrepreensível, não tem por que condená-lo. Exato. Ele está justificado nesse sentido pela lei, ele está amparado pela lei. Lembrando que essa expressão bem-aventurado significa felizes. Feliz. Não vai ter problema. Agora, o cara que recebe uma multa, ele não tem felicidade, né? Não, porque o valor é alto, né? Sim, a menos que tu fique pagando a multa deles aí o tempo todo. Olha só, Lucas 11, 28, eu vou ler isso aqui, porque eu já achei o texto. Jesus, porém, respondeu: pelo contrário, mais bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Por que eu coloquei esse texto propositalmente, Didi? Para o nosso ouvinte entender exatamente que estudar a Bíblia é isso. Você pega um texto ali, pega um texto aqui, você lê o Salmo 119, eu li Lucas 11, 28, e a ideia é a mesma. Você falou de felicidade, Lucas fala de felicidade. Sim. E o segredo da felicidade está em obedecer. Ok. Guardar os mandamentos do Senhor. Beleza? Agora, Beleza. o penúltimo texto, perdão, o penúltimo texto é São João 14, 21. Leia aí para mim. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aqui é Jesus falando. Jesus falando. Agora, como é que você prova o amor a Deus? Se eu perguntasse aqui para o ouvinte, você ama a Deus? Claro que, genericamente, eu tenho certeza que todo mundo levantaria a mão ou diria sim, eu amo a Deus. É claro que tem outros que preferem amar outras coisas. A gente respeita. Mas a nível de consenso religioso, amar a Deus é muito óbvio. É um negócio muito fácil de responder. É muito subjetivo. Então, qualquer pessoa pode dizer que ama a Deus. Mas para Deus, aquele que ama é o que obedece. Então, esse conceito, ele dá uma virada de chave aí. Dá uma virada de chave, porque para Deus que ama é aquele que obedece. João 14, 21 fala dessa... Lê de novo, por favor, Didi. Ele diz assim, é muito importante. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, entendeu? Esse é o que me ama. Pronto. Entendeu? É muito claro o texto. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Não é uma questão de ter apenas. Porque aí, ter é um conceito. Obedecer é outro conceito. Então, muitas pessoas têm em casa a Bíblia. Algumas até abrem no Salmo 23, outras abrem 91, o Salmo 91. Então, e quando você abre na Bíblia, em Êxodo 20, você vê os 10 mandamentos expressos ali. Então, você tem o Salmo 23 na Bíblia, e nessa mesma Bíblia você tem os 10 mandamentos. Está tudo inserido nela. Quer dizer, então, que o Salmo 23 é a palavra de Deus e os 10 mandamentos não é a palavra de Deus? Será que é esse o conceito que a gente tem que formar? Essa parte aqui é de Deus. O 91 é de Deus. Salmo 23 é de Deus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas aí, não, os 10 mandamentos não é de Deus. Está na Bíblia, mas não é de Deus. Não soa coerente, não é? E toda vez que Deus fala de conceito de compromisso com a verdade, por exemplo, uma vez Jesus estava falando da multidão. Aí, isso está no Novo Testamento. Aí chegou a mãe de Jesus com seus irmãos. Disse assim, olha, eu quero falar com Jesus. Era a multidão. Dá-se a entender, pela narrativa do texto, que a quantidade de pessoas era tal que as famílias, a mãe de Jesus e seus irmãos não puderam aproximar. Você mandou alguém avisar, olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Aí Jesus fez a seguinte pergunta, mas quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Uma pergunta sem sentido para quem é filho, Sim. que conhece sua mãe e que conhece seus irmãos. Aí o texto diz assim, apontando Jesus para os discípulos, disse, eis a minha mãe, meus irmãos e minha irmã, porque todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu, esse é a minha mãe, meu irmão e minha irmã. Veja o conceito que ele associou à obediência. Então, você pode levantar a mão hoje dizendo assim, eu sou filho de Deus, sou filho de Deus. Quem é que não pensa que é filho de Deus? Qualquer um pode pensar. Mas filho para Deus é aquele que obedece. E ele apontou para os discípulos. Aqui é um ponto interessante. Ele estava falando para a multidão, mas ele apontou para os discípulos. Isso faz diferença para você? Faz. Porque multidão é uma coisa, discípulo é quem segue. Quem segue e obedece. E obedece. Né? Então, se ele quisesse ensinar que todo mundo é filho de Deus, como muita gente acredita, peraí, eu também sou filho de Deus, tal. Se ele quisesse ensinar que todo mundo é filho de Deus, ele teria apontado para a multidão. Ele não teria errado. Ele teve a chance de fazer esse ensino. E se ele não ensinou assim, é porque não é dessa maneira. Filho é quem obedece. E quem obedece segue a Jesus. E quem segue Jesus é um discípulo. Então, nessa manhã, se você deseja ser um discípulo de Jesus, fala você que está nos ouvindo, você precisa entender que há um compromisso de seguir a Cristo, de fazer o que ele fez. E se você ama a Cristo, porque o segue, você deve guardar os seus mandamentos.
E quer o texto final aqui para fechar? Antes de você trazer esse texto, a gente fazer uma pergunta, porque a gente está perguntando aqui para o ouvinte se Jesus mudou aí os 10 mandamentos quando esteve aqui na Terra. Porque assim, parece que Jesus era muito criticado por não obedecer à lei. E aí, isso dá um parafuso na mente, né? Parece que é meio confuso para os ouvintes. Parece que Jesus guardava, mas não guardava, ou como é que é isso? Por exemplo, Jesus, ele fala dos mandamentos, vocês têm que guardar os meus mandamentos. Quando ele fala os meus mandamentos, ele está dando um novo mandamento, porque eu vi na lição de hoje, que você faz ali, seria até legal a gente trabalhar um pouquinho isso para o ouvinte que não vai ter o acesso ao material. Porque você coloca ali 2 mandamentos, resumindo os 10, que alguns colocam como se fosse novo, porque ele fala, eis que vos dou um novo mandamento. Explica pra gente, para ficar claro para o ouvinte. Pronto. Primeiramente, Mateus 15, 17 diz assim, não vim mudar a lei, mas cumpri-la. Ok, já está. Então, é o próprio Cristo falando, ok? Tá. Se ele não veio mudar a lei e cumprir, então ele vai cumprir do jeito que a lei está. Ok? Então, isso já é uma resposta que o ouvinte precisa, pelo menos, pensar a respeito. Agora, quando ele fala 2 grandes mandamentos, a lei se resume em 2 grandes mandamentos. Ele está falando isso para o jovem, depois falou para os discípulos. Quais são os mandamentos? Não, você precisa entender que a lei se resume em 2 grandes mandamentos. Nisto se resume não só os 10 mandamentos, é a lei e os profetas. Ou seja, toda a Bíblia se resume nisso aí. É muito mais do que os 10 mandamentos. Mas os 10 mandamentos fazem parte do subtópico, vamos dizer assim. É um subtópico da Bíblia. Como eu falei no início, são 66 livros, 10 mandamentos, 2 grandes mandamentos e uma palavra. E uma pessoa. Entendeu? Então, quando eu pego os 10 mandamentos, os 4 primeiros mandamentos, se você observar, Êxodo 20, versos 3 a 11, apresenta uma revelação sobre Deus. Primeiro, não terás outros deuses diante de mim. É Deus. Não farás para ti mais de escultura. É Deus. Não adorarás, nem lhe darás culto, tal. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Terceiro mandamento. É Deus. Quarto mandamento. Lembra-te do dia do sábado para santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, tal. Porque o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Ou seja, fica evidente que os 4 primeiros mandamentos, uma vez obedecidos, revelam a minha relação de amor com Deus. Vamos para os 6 últimos. 5º mandamento, honra teu pai e tua mãe. Não é Deus, é o próximo. Não matarás. Próximo. Não adulterarás. Próximo. Não furtarás. Próximo. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Tudo é próximo. Entendi. Então, os 4 primeiros, uma relação direta com o meu amor a Deus. Os 6 últimos, uma relação direta com o meu amor ao próximo. Nesse sentido, a lei se resume em 2 grandes preceitos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E um não isenta o outro. Não, substitui, não. É que são dois braços. São 2 braços. 2 tábuas, se você preferir assim, né? Onde estão registrados esses mandamentos. Até porque fala as tábuas da lei, né? Isso. Perfeito. Então, respondendo agora, a gente já pode ir para o texto de João 15. Que responde a enquete e a minha pergunta também, se Jesus guardou a lei. E lê João 15:10 aí, só para tu ver a resposta da enquete aí. Ele diz assim, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor glória a Deus. Permaneço. Glória a Deus. Isso é um testemunho de quem? Quem respondeu essa enquete foi o próprio Jesus. Não foi nem o Didi e nem fui eu. O próprio Jesus responde essa enquete dizendo, eu guardei os mandamentos de meu Pai. Então, se Jesus é seu exemplo, você vai fazer o que, Didi? Vou fazer o que ele fez, né? Se você segue Jesus como seu Senhor, você vai fazer o quê? Guardar os mandamentos. E se ele guardou o sábado, você vai fazer o quê? Guardar também, né? O sábado é uma referência nos 10 mandamentos que põe um ponto... uma diferença nesse ponto crucial da religião. Aqui entra uma marca distintiva de um povo. E seria interessante o ouvinte atentar para isso, porque sobre o sábado eu vou falar na próxima semana. Legal. Okay? Eu queria que você fizesse comigo esse sim. Eu ia te pedir para fazer sobre o sábado, porque é uma dúvida de muita gente, né? Sim. Que acha que não é tão importante assim. Mas vamos ver se é importante ou não é. Sim. Pastor, você tem 2 minutinhos para encerrar e fazer a oração. Faz aí a sua conclusão, acho que vai ser super legal. Olha, amigos, o meu apelo a você é que continue ouvindo a Rádio Novo Tempo e aquela revista o Da Mira da Verdade. Da Mira da Verdade, que é muito importante, porque ali você conhece também muitas coisas. Aliás, na internet, através da Novo Tempo, você conhece muito mais assuntos que a gente consegue apresentar aqui. Sim. Meu segundo apelo é que você entenda que a palavra é de Deus
E como sendo de Deus, você precisa ouvi-la com atenção e seguir. Primeiro coloque Deus na sua vida e depois a igreja será acrescentada, o pastor será acrescentado. Aliás, primeiro Deus. E quando você ouve Deus, despido de qualquer preconceito, você consegue ver com nitidez a voz dele convidando você a fazer o que ele deseja que seja feito. Então abra seu coração. Se você está ouvindo agora no carro ou em casa, sei lá, no ambiente de trabalho, abra seu coração para que Deus faça a impressão da verdade na sua vida. E diga assim, puxa, mas o que eu estou ouvindo faz sentido. Eu vou ler novamente os textos. Você vai receber esse estudo, é só pedir para o Didi. Você recebe o estudo, analisa novamente texto com texto. É a Bíblia revelando a si mesma, explicando a si mesma. Amém. Então, por favor, não se trata apenas de uma plataforma religiosa. Se trata da palavra de Deus. É a plataforma de Deus para você, sendo aberta e apresentada. Analise e peça sabedoria. Eu vou orar por você nesse momento. Querido Deus e Pai, a verdade de hoje ela foi muito importante. Foram poucos textos, mas escolhidos a dedo para que, ponto a ponto, pudéssemos entender a validade da Tua palavra, que é a verdade. A Tua lei, que é perfeita, que restaura a alma, que dá sabedoria aos simples. Permita que cada aluno, ao pedir esse estudo bíblico de hoje, possa, ao receber, rever todas as passagens, porque tem muito mais passagens no estudo do que aquelas que eu falei, e ao analisar cada texto em oração, peça sabedoria para ser convencido a respeito desta verdade preciosa. Abençoe cada família, cada ouvinte, e este programa nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom demais, gente. Valeu, Pastor, Didi. obrigado. Até semana que vem. Se Então, Deus quiser. Vamos falar sobre o sábado, tá? Não fica Isso. com medo aí de ouvir, não. Vai ser mais um assunto. Não, a gente não tá falando de igreja aqui, falando de Bíblia. E ela vai te mostrar realmente o que é verdade, tá bom? E olha, convido você para chamar outras pessoas também para ouvirem. Compartilhe, e a gente vai colocar esse áudio daqui a pouquinho mais tarde, né, pastor? Lá no nosso podcast, né, que é o nome, a Bíblia ao ponto, né, a Bíblia ao ponto, e aí você vai poder acessar também, inclusive os outros que já foram ao ar, tá bom? Que Deus abençoe você, até semana que vem com mais um programa sensacional, gostei demais! Você ouviu a Bíblia ao ponto.